A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, Deus abençoe você. Cá estamos para trazer mais um vídeo, para falar para você sobre coisas da Bíblia, para falar sobre atualidades. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre infantilidade dos adultos. Por que atualmente os adultos são tão infantilizados? Por quê? Para quem não me conhece, sou a missionária Helena, fica aqui com a gente, porque você vai aos pouquinhos aprendendo de uma forma simples, de uma forma acessível, a praticar a palavra de Deus de forma também suave, porque o fardo de Jesus é leve, o fardo de Jesus não é pesado não. As pessoas, os homens é que botam fardos pesados nas pessoas, mas Jesus não, ele disse: o meu fardo é leve, né? E o meu jugo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, entendeu? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ajude a gente nessa empreitada para a gente alcançar mais pessoas. A vinda de Jesus está aí e nós precisamos muito, mas muito, alcançar aqueles que estão aprisionados ainda e alcançá-los com Jesus de verdade, não um Jesus mentiroso, um Jesus que veio para julgar, para matar. Ele não veio para julgar, ele veio para te salvar. E a porta da salvação ainda está aberta para você, para todos nós. Nós não somos os donos da salvação. A salvação não é só para a gente, é para todos, inclusive para você. Então fica aqui, se inscreva no canal, ajuda a gente, tá bem? Por que os adultos estão tão infantilizados? Um escritor bem famoso que escreveu um livro chamado Armas de Instrução em Massa, chamado Taylor Gatto, ele escreveu a seguinte frase: os teóricos sempre souberam que se as crianças são enclausuradas com outras crianças, despidas de responsabilidades e cheias de independência, encorajadas apenas a emoções triviais como cobiça, inveja e supérfluos, elas fazem aniversário, mas nunca crescem. Um outro escritor também bem famoso, ele escreveu o seguinte, Nelson Rodrigues, ele disse: se o homem, de uma maneira geral, tem uma vocação para a escravidão, o jovem, justamente por ser mais agressivo e ter uma potencialidade mais generosa e muito suscetível ao totalitarismo, a vocação do jovem para o totalitarismo, para a intolerância é enorme. Eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa, deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isto é um azar, uma infelicidade. Amadurecer é preciso, minha gente. Amadurecer é necessário. Quantas pessoas a gente não vê aí, tamanhos adultos, barbudões, mas agindo como criança, agindo como inconsequentes. Por quê? Porque são e foram infantilizados, né? E não tiveram o tempo de crescer e de participar do crescimento natural que é próprio do ser humano, né? Então veja bem, Provérbios 13, o versículo 20, ele diz o seguinte: ande com os sábios e serás sábio, ande com o tolo e será tolo. A Bíblia diz. Ande com criança e você será criança. Para você aprender música, para você aprender teatro, para você aprender qualquer tipo de profissão, para você estudar medicina, você precisa ter professores médicos. Para você aprender música, você precisa ter um professor músico. Para você ser um carpinteiro, você precisa ter um professor de carpintaria, não é? Então, o ser adulto é andar com adulto. Como é que você aprende a ser adulto? Andando com adulto. Mas se você é enclausurado desde pequeno, somente no meio de crianças, você não vai crescer. E missionária, agora a gente vai afastar as crianças? Não, não é isso. Criança tem que conviver com criança, mas não viver totalmente. Tem pais que botam os filhos 2 horários e à noite ainda arruma um horário para ver se se livra do filho. Amado, como é que ele vai aprender se você não está ali para ensinar? Então, na minha infância,
as crianças participavam de toda a vida familiar e assim aprendiam com os adultos a serem adultos. Hoje, os meus atos, o que eu repito, o que eu replico, foi o que eu aprendi com os meus pais, com os meus mestres, com as pessoas que eram adultas com as quais eu convivi. Então, desde pequeno, a gente já tinha nossas obrigações dentro de casa para fazer aquilo que tinha que ser feito. Para quê? Para criar responsabilidade, para ir amadurecendo. Eu me lembro muito bem da autoridade do meu pai, da minha mãe e nós, os filhos. Eu me lembro exatamente como essas coisas funcionavam. Então, nós, as crianças, ficavam propensos a repetir as ações dos adultos. Por quê? Porque os adultos estavam presentes. Então, a gente aprendia, estudava, ia para a escola, aprendia a ler e escrever, mas aprendia a ser adulto, amadurecer com outro adulto, com outra pessoa. E a Bíblia diz que essa responsabilidade é dos pais, ou responsáveis caso os pais tenham morrido, não é? Né? Então, vamos lá mais um pouquinho, Hoje, o que a gente vê? O pai pega a criancinha antes nem de falar e entrega para um estranho cuidar. Coloca nas creches, porque a necessidade de trabalhar, de ter, muitas vezes deixa em segundo plano o mais importante, que é ser pai, que é ser mãe, que é ser presente, que é ser atuante, que é ser exemplo, que é ser o instrutor daquele fruto que botou na terra, né? A gente vê muito isso. Então, por exemplo, algumas creches diz para os pais: vocês façam o seguinte, não mande seus filhinhos com tênis de cadarço. Gente, aí vai com aqueles velcrozinhos, né, aquele negocinho de colar, aí vai facilitando, tudo facilidade. Então cresce uma criança que não sabe amarrar o seu sapato. Isso é um exemplo bem pequeno que eu estou dando, é somente para a gente entendendo o que é que eu estou querendo dizer, né? Então é facilitado tudo. Nas igrejas tem uma moda de separar as crianças. Pega as crianças na hora do culto e aí leva para um outro canto, porque a criança faz barulho, vai atrapalhar os adultos. Gente, a criança tem que aprender a ser criança junto dos adultos para elas crescerem e serem adultos. Então, se na igreja eu pego o grupo de crianças e separo dos adultos, elas vão aprender o que com outras crianças? Elas têm que aprender que durante as 2 horinhas de culto, elas precisam estar sentadas na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo ali, é um culto a Deus, mesmo que elas não estejam entendendo tudo. Elas andam para lá, andam para cá, porque energia é demais, a gente vai controlando, mas está ali aprendendo com os adultos. Daqui a pouco, quando for crescendo, elas vão crescendo e se tornando adultos e não infantilizadas. Entendeu? Elas precisam entender que na igreja vai para adorar a Deus e não para levar brinquedo. Os pais pegam as crianças, aí enchem os meninos de brinquedo, leva para a igreja com um monte de brinquedo. Não faça isso, você está estragando seu filho. Virando as costas para as coisas de Deus. Ele tem que ir para a igreja, olhar para aquilo, o tempo que ele passa lá é o tempo de adoração. Aí vai crescendo uma criança achando que o mundo inteiro lhe deve favores. Que tudo que ele quiser, todo mundo vai fazer. E não é assim que acontece. Então, por que é que estão adultos tão infantilizados? São esses pequenos gestos que estragam toda a vida de uma criança. Lá em Deuteronômio, Deus diz, e aos pais, né? Para eles ensinarem os filhos quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho e ao se levantar, ensinar. Então, qual é a responsabilidade dos pais? Ensinar seus filhos a crescerem. E não somente fazer aniversário, mas crescerem, ter maturidade. Eu ouvi um outro dia um mestre falando, um dos meus tutores, que eu esqueci agora, quem foi que falou essa frase? Não consigo lembrar. Mas ele disse, olha só, se você, quando a criança ainda é criança, não ensina ele a cuidar de você, então ele não cuida de você, você é escravo dele, você faz tudo para ele. Quando ele crescer, você acha que ele vai cuidar de você? Ele não vai cuidar de você. E aí, ele disse assim, então ele leva, foi um professor, eu não consigo lembrar quem foi, então ele leva você para tomar sol na cadeirinha de roda ali que você já não consegue mais andar de velhinho. Como ele não tem costume de cuidar mesmo, então ele esquece o velhinho lá no sol.
Por quê? Porque ele não foi ensinado a ter responsabilidade enquanto era pequeno. Então, quando se torna um adulto dependente, infantilizado. Amados, vamos acordar para isso. Vamos acordar para isso, né? Então, olha só. Educação é um estilo de vida que se aprende enquanto se vive e não unicamente em salas de aulas acumuladas de outras crianças na mesma idade, aonde um professor não dá conta de passar nem mesmo o conteúdo que ele leva para a sala de aula, devido ao número de crianças para ele instruir naquilo ali. Então, meus amados, porque veja que isso é uma série de fatores e a responsabilidade está dentro das nossas casas, de ensinar os nossos filhos. Na cultura judaica, o menino e a menina ficam na responsabilidade da mãe até os 5 aninhos. A partir dos 5 anos, o menino vai acompanhar o pai. Então, se o pai é carpinteiro, Jesus foi carpinteiro, por quê? Porque ele acompanhou o pai, aprendeu com o pai. A menina já fica em casa e vai aprender as coisas de mulher com a mãe. Mas a gente hoje está terceirizando isso daí. É um parente que cuida, é a empregada, é a babá, é não sei quem, porque eu não aguento, porque eu não dou conta. Dá, minha gente. Dá conta. Deus é fiel, é verdadeiro. Ajude a sua herança a ser uma bênção na terra e não ser um adulto infantilizado. Um adulto que quando casar, se a mulher não fizer a mesma coisa que nem a mãe, vai querer bater na mulher, né? Uma adulta, uma menina que cresce achando que o marido tem que fazer tudo para ela porque ela é a dondoquinha da casa. Por quê? Porque os pais ensinaram a ser infantis, não cresceram. Tenhamos essa consciência. Por que existem adultos hoje tão infantilizados? É uma questão de educação. A escola não educa. A escola ensina a ler, ensina a escrever, ensina a ciência, matemática, mas a educação é de casa, é de berço, são os pais, né? As pessoas não se interessam pelas vidas dos seus próprios filhos, não se fazem presentes. E mesmo quando estão presentes, quem comanda são os filhos. Isso é perigoso, isso vai estragar a vida do seu filho que você tanto ama. Valores se adquirem com a família. Tomemos cuidado com as perversões que nossos filhos encontram nos dias de hoje nas chamadas educação formal. Tenham cuidado. Há uma arma grande me fugiu a palavra, mas eu vou procurar a palavra aqui, né? De introdução de violência, de doutrinação em massa nas escolas, infelizmente, né? Então, tomem cuidado, sejam presentes, estejam presentes na educação do seu filho. Na era moderna, é normal passar 15 anos numa sala de aula e sair de lá pervertido e sem saber um ofício. Isso é uma realidade, né? Então, eu tenho uma receita básica, para a gente encerrar o vídeo. Eu tenho uma receita básica para o preparo de um tolo. Separar a criança do adulto, primeiro ponto. Estender ao máximo possível o período da sua infância, entendeu? É só um menino, é só uma criança, para fazer os gostos, então você está criando um tolo. Primeiro, afastar ele dos adultos. Segundo, estender o período da infância. O menino está crescendo e você tratando ele que nem um bebezinho. Então essa é uma receita infalível para você criar um tolo e dar trabalho e apodrecer seus ossos, como diz a Bíblia. Aos 16 anos, deixa eu dar um exemplo. Aos 16 anos, Josias governava Israel e governou bem, viu? Samuel, ainda pequeno, foi morar na casa do Senhor e já era capaz de ouvir a voz do Senhor. Hoje, um jovem de 20 anos tem a única habilidade de passar de fase no videogame, nos jogos eletrônicos. É a única responsabilidade. E o pai e a mãe ainda estão indo levar cafezinho e aguinha na cama para eles, lá no quarto, porque o bichinho não quer comer. Formar uma geração de tolos é somente fazer tudo isso. Providencie para eles. Porque os especialistas entenderam, né? Estenderam tanto o período da infância nessa era moderna que jovens de 20 anos, a única responsabilidade que tem é esse. E, infelizmente, a igreja, né, adere a alguns preceitos dessa nova era.
de tolos na educação dos filhos. Pais escravos e filhos tolos. Essa é a geração. Em Joel, na assembleia solene, todo o povo se reuniu para adorar o Senhor. Não foi somente os pais, porque a criança é criança, a criança também estava lá, todos estavam lá. Infelizmente, pais modernos acham que devem estar separados de seus filhos. Isso é um enorme erro, é um perigo. A tragédia do entretenimento tem destruído vidas e futuros. Por quê? Porque pais estão criando filhos infantilizados. E que Deus tenha misericórdia dessa geração. A Bíblia já deu ordem. Educa o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.